Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesta ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus por toda a eternidade, porque por meio do seu amor, da sua infinita misericórdia, Ele nos conduziu para mais um momento com Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, fazermos as nossas reflexões nos pontos que foram separados, eu gostaria de primeiro orar com você, mas antes disso também, gostaria de te pedir algo muito simples que está ao teu alcance. Se inscrever no canal, deixar o gostei, comentar e compartilhar. 4 passos que menos de 1 minuto você vai levar para fazer. Ou seja, não custa nada. Que tal você se unir a mim nessa empreitada e difundir a palavra de Deus a todo mundo? Conto com teu apoio, tá bom? Agora nós vamos orar para logo em seguida conhecer o tema do estudo de hoje. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nesta ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito venha a ser o nosso grande professor e que por meio da instrução e revelação feita por Ele, a gente venha a conhecer o Teu querer, a Tua vontade e, acima de tudo, o Senhor como nosso Deus e Criador. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, derrama sobre nós a graça de Cristo, os méritos dEle que venham nos cobrir, para que dessa forma nós possamos ser achados perfeitos, como perfeito é o Teu Filho e o sacrifício dele. Nós pedimos todas essas coisas, porque cremos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de quarta-feira, vencemos basicamente mais uma metade de semana, e o tema do nosso estudo é No meio de seu povo. Nós vamos a um passo muito importante na história do povo de Israel, que foi o passo em que Deus quis estar mais próximo ainda do seu povo. De uma forma muito, vamos dizer assim, perto e lado a lado. Então, com base nesse tema, olha esse ponto que eu deixo aqui. Ó, diz assim, ó, Deus ensinava por vários meios. Deus, de forma muito pedagógica, transmitia as suas verdades de várias formas. E uma das formas e um deles era o santuário. O estudo de hoje vai falar exatamente do momento em que Deus mostrou para Moisés e depois ordenou para Moisés que, juntamente com o povo, erguesse ali um santuário, para que nesse santuário Deus pudesse habitar. Davi, mas o que é que o santuário ensina? Quais são os ensinamentos, quais são as verdades presentes ali no santuário? O santuário, ele não apenas revela o ministério de Cristo, né, o seu sacrifício, a sua morte expiatória, mas também ele traz à tona e luz de como seria a salvação por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo. Então era por meio do santuário que as pessoas entendiam como elas seriam salvas por Deus, porque o santuário revelava exatamente todo o ministério, todo o trabalho que Cristo operaria e está operando por cada um de nós. Vamos ler aqui o contexto em que Deus fala com Moisés, falando e requisitando ali a construção do santuário. Diz assim, está lá em Êxodo 25, versículo do 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Veja que nesse contexto, Deus estava requisitando ali a oferta do povo para que por meio dessa oferta o santuário fosse erguido, né? E esse santuário ele não deveria ser montado, feito de qualquer forma. Ele deveria seguir um modelo que foi apresentado. Davi, que modelo é esse? O modelo foi tirado exatamente do santuário celestial. Moisés não fez nada da imaginação ou do pensamento dele, mas ele fez tudo conforme Deus tinha orientado e mostrado para ele. Então, o próximo ponto que eu deixo aqui é o seguinte, embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu Moisés a construir um santuário. Davi, se Deus já era visível,
O povo via a nuvem, o povo via a coluna de fogo, o povo via o maná, ou seja, era claro e nítido a presença de Deus. Por que foi que Deus pediu para que erguesse ali um santuário? Havia mesmo, de fato, essa necessidade de Deus estar mais perto, mais presente, se já era claro a presença dele por meio desses sinais miraculosos e sobrenaturais? Pois é. Mesmo o povo tendo à disposição essa demonstração da presença de Deus, por várias vezes o povo saiu do caminho. Por várias vezes o povo saiu do prumo. Ergueram ali um bezerro de ouro, blasfemaram contra Deus, falaram mal, tiveram saudade do Egito, mesmo Deus sendo tão visível e presente. Então Deus, de certo modo, atendendo a uma necessidade visível do povo, Deus solicitou que criasse ali, erguesse um santuário, para que de forma mais presencial ele estivesse ali perto do seu povo. Veja que Deus, mais uma vez, vem suprir as necessidades do seu povo. Assim como durante toda a jornada, ele já estava fazendo. E isso não apenas serviria para demonstrar ao povo a realidade da presença de Deus, mas também iria trazer à tona pontos e verdades altamente necessárias para aquele povo, que era exatamente sobre as verdades correlacionadas ao sacrifício de Cristo e ao ministério do Evangelho da Salvação, que seria séculos depois vivenciados na pessoa de Jesus Cristo. O próximo ponto que eu deixei aqui é o seguinte: a Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas. E aí, nós estamos tendo aqui uma incoerência? Será que a Bíblia errou? Porque o contexto que nós lemos disse exatamente que era para construir esse santuário para que Deus habitasse nele. Só que mais à frente, em Atos e também no livro de Reis, nós vamos ver versos que falam que nada, em nenhum lugar, pode conter a pessoa de Deus. Então, por que foi erguido um santuário? Já que esse santuário não poderia conter a pessoa de Deus. Bom, havia ali um propósito e um significado. Embora Deus não se restringisse àquele lugar, como acontecia nos santuários pagãos, Deus usaria o santuário para demonstrar a sua presença. Veja que quando Salomão construiu o templo, o santuário, né, Deus desceu e encheu aquele santuário com a sua glória. Isso não significa dizer que Deus estava ali, mas que, de forma sobrenatural, Deus apareceu ali. Porque, como disse Salomão aqui, mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Essa foi a conclusão que Salomão chegou ali em 1 Reis 8:27. E Paulo também, em Atos 7, 47 a 50 e Atos 17 a 24, vai trazer à tona exatamente isso, que Deus não vai habitar em templos feitos por mãos humanas. Né? Por quê? Porque não pode conter a glória e a presença de Deus como um todo. Mas ele se utiliza desses ambientes para se revelar, para apresentar a sua glória, a sua presença, para manifestar a sua vontade. Tá certo? O próximo ponto diz assim, ó: os israelitas deveriam trazer uma oferta voluntária para a construção do santuário. Veja que aquele santuário ele não seria construído com recurso propriamente dito de Deus. Deus não ia fazer chover ouro, prata, bronze, madeira de acácia. Não. O santuário seria erguido exatamente com ofertas voluntárias. E o que isso significa? Isso iria demonstrar a disposição, a vontade, o querer do povo de ter Deus perto deles. Bom, se eles tivessem urgência, se fosse da vontade deles, o santuário iria ser construído. Mas se o povo rejeitasse, o povo não quisesse Deus perto, o santuário não seria. Por quê? Porque seria por meio de ofertas voluntárias. Eu pergunto a você, o quão perto você quer estar de Deus? Davi, eu quero estar muito perto de Deus, eu quero a eternidade junto a Deus. Eu pergunto, o que você tem feito de forma voluntária para que isso seja de fato uma realidade? Dentro do contexto que nós estamos lendo, o povo ofertou. O povo levou materiais preciosos, tecidos finos, óleo, madeira de acácia, fez tudo o que estava ao alcance dele para que viabilizasse, né, a construção do santuário. Para quê? Para ter Deus perto.
no nosso contexto não é diferente. Embora os nossos recursos não serão para construir templos, os nossos recursos deverão ser empregados para apressar, para divulgar, para difundir o mais amplo a palavra de Deus. Então vale sim a devolução dos nossos recursos de forma voluntária, para que dessa forma a palavra de Deus seja pregada em todo o mundo e cumprindo essa etapa, Jesus possa voltar e de fato nós estarmos para sempre junto a Ele por toda a eternidade. O outro ponto que eu deixei aqui é o seguinte, olha, em Êxodo, capítulo 25, versículo 10, a Êxodo 27, versículo 21, encontramos inúmeros detalhes sobre o tabernáculo e suas cerimônias. Eu creio que em alguma outra ocasião você já teve a oportunidade de ler esse contexto. E é interessante a quantidade de detalhes, né? A altura, o comprimento, o tipo do material, como deveria ser feito, quem iria fazer, qual era a forma, tudo de forma muito detalhada. E o que é isso o que isso nos revela, o que isso nos mostra? Que não foi fruto da cabeça de um homem, que não partiu ali da imaginação de Moisés, um delírio de Moisés, não. Isso demonstra e confirma que, de fato, o santuário, o modelo, a sua maneira como foi construída, os compartimentos, a sua localização de cada utensílio, tudo isso veio diretamente do modelo do céu, do santuário celestial. E Moisés fez tudo conforme lhe foi mostrado. E a multiplicidade de detalhes comprova exatamente isso. O último ponto que eu destaquei fala o seguinte, ó. O santuário terrestre teve uma função essencial até a morte de Jesus e seu ministério no santuário celestial, o que tornou o santuário terrestre desnecessário e sem validade. Uma verdade revelada quando o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo. Por que é que hoje nós não frequentamos mais o santuário? Por que é que hoje nós não seguimos as regras ali, levamos cordeiro para sacrificar no templo? Porque havia-se um propósito, havia-se uma mensagem a ser pregada. E a mensagem, ela se cumpre, ela chega ao seu êxito exatamente no momento em que Cristo verte ali a sua vida na cruz do Calvário. Porque todas as cerimônias, todos os utensílios, todos os compartimentos do templo anunciavam, verbalizavam, mostravam exatamente o que Cristo veio fazer. Então, quando Cristo morre, que de forma sobrenatural o véu do templo é rasgado, é para demonstrar algo muito simples. Tudo aquilo que acontecia no santuário não era mais preciso se fazer, porque o verdadeiro, a verdadeira ação de graça, de salvação, tinha sido executada na cruz do Calvário. Então, hoje, eu e você não levamos mais cordeiro para sacrificar, por quê? Porque o cordeiro de Deus já morreu. E a sua morte expiatória foi para salvar a mim e a você, foi para expiar os nossos pecados, foi para nos perdoar. Hoje o Senhor Jesus atua no santuário celestial. O santuário terreno cumpriu o seu propósito, atendeu a sua necessidade. E hoje Cristo media diante do Pai por mim e por você. Para quê? Para que eu e você, mais uma vez, nos reaproximemos de Deus e pelos méritos de Cristo, ofertados na cruz do Calvário, tenhamos livre acesso ao Pai. Não é à toa que em nossos momentos de oração, a gente sempre encerra pedindo em nome de Jesus. Por quê? É pelos méritos de Jesus, é confiando e tendo a fé em Jesus que nós iremos alcançar o céu. Porque quem foi aceito por Deus foi Jesus. Ao nos confiarmos em Jesus, é como se a gente entrasse na festa de Deus de forma, vamos dizer assim, amigável por meio de Jesus. O tipo, Jesus dizendo, olha, eu conheço ele. E aí Deus dizendo, então se você conhece, pode entrar. Se é de sua confiança, pode entrar, sejam bem-vindos. Né? Nós conquistamos isso exatamente ao declararmos e ao depositarmos nossa fé e vida em Jesus Cristo. Por isso é tão importante. Então, chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje falando sobre o tema no meio do seu povo. Cristo continua agindo no meio do seu povo. Quando ele foi subir aos céus, ele falou para os seus discípulos dizendo, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um Consolador. Embora Cristo hoje não esteja entre nós, nós temos a confiança e a certeza de que o Espírito de Deus está. E está cada dia nos conduzindo para momentos como esse, de estudo e reflexão na sua palavra.
E são momentos como esse que nós adentramos ao ambiente celestial na presença de Deus. Que nós possamos permanecer dessa forma, porque muito em breve será face a face. Eu quero estar lá e quero te ver lá. Então, não falta amanhã, porque amanhã nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.